galerinha, tudo bom? Começando mais um bate-bola com o Adam, edição especial aí do Carnaval, né? Desculpa. Vamos responder as perguntinhas que vocês fizeram lá no nosso site. De novo, agradecer aí por toda a dinâmica que vocês estão proporcionando ao programa. Eu vou ser bem sincero com vocês, hoje eu não estava com vontade de gravar, mas como eu tinha feito a chamada no fim de semana, eu não achei que seria justo. Acho que a questão da responsabilidade conta também. Por que eu não tô com vontade de gravar? Porque, pra ser bem sincero, eu tava deitado até agora há pouco. Ontem eu também resolvi aproveitar, eu desci pro litoral, fui pra praia. O problema é que na volta, mesmo sendo um dia anterior ao que era esperado do pico, a gente pegou trânsito, quase 4 horas de viagem e, eu não sei, eu acho que a tensão, eu acabei dormindo meio tenso. Depois, quando cheguei em casa, eu tô com uma dor aqui, eu acho que é no esternocleidomastoide, né? Bem chatinha, não tava com vontade nem de ficar mexendo muito, né? Tanto que eu até tirei o dia hoje para descansar. A academia tá aberta, mas eu acho que descanso também é necessário, né? Descanso faz bem, tanto em preparação quanto em off-season. Então, a gente tem que saber respeitar até certo momento, alguns limites do nosso corpo em alguns momentos. Tudo bem? Então vamos lá, gente. O Michael Douglas perguntou: IF mais low carb high fat no bulking para quem treina de manhã. Primeira refeição às 8h30, janela de alimentação até às 4h30. 16 horas em jejum por 8 alimentados. Correto isso? Na minha visão, assim, em geral, correto. Se para você ou não tenho como saber, beleza? Duan, Adam, tranquilo? Qual a sua opinião sobre aquele estudo que foi feito em crianças queimadas usando 0,1 mg a quilograma a cada 12 horas de Oxan? Onde o eixo não foi suprimido, houve aumento de LH e testosterona, melhora de composição corporal e aumento de AST e ALT. E 24 horas após cessar o uso, houve rebote que aumentou os níveis de testo. Tem o link aqui na descrição para quem quiser ler o estudo. Então, esse estudo foi discutido entre alguns amigos, né? Bom, cara, é o seguinte. A gente já percebe, assim, teve outros casos, né, até que a gente discutiu juntos, em que não só derivados androgênicos, mas anabólicos androgênicos, mas a própria testosterona, quando utilizada aí de maneira endógena em infantes, né, tanto na menina quanto no menino, pode induzir a aceleração de algumas características da puberdade. Então, por exemplo, algumas microdoses, doses pequenas mesmo, em infantes podem levar a um kickstart, vamos dizer assim, né, das características sexuais secundárias. O que justificaria essa questão do aumento do LH e da testosterona, beleza? A gente tem que lembrar que no começo, né, no começo aí da puberdade, o que você tem? Você vai começar a ter um aumento na produção de testo via testículos, certo? E isso vai estar retroalimentando o eixo, levando a um primeiro pulso, né, de LH. Isso eu estou, certo, teorizando. Pode ser que esteja errado, né? Como eu disse para vocês, eu não pego e fico estudando isso antes. Mas é uma possibilidade? É uma possibilidade. Isso retroalimentaria a liberação de LH, que levaria a um aumento de testo, certo? Basicamente, a ideia que a gente faz naqueles protocolos de TPC. A gente aumenta o LH para poder aumentar a testo. A testo aumentando, retroalimenta o eixo, eleva o LH novamente, e assim vai, tá bom? Isso pode acontecer também nas meninas, pode acelerar características sexuais? Pode, no começo, depois pode suprimir. Vamos à próxima. Eduardo. Adam, beleza? Gostaria de sua opinião. Uma amiga fez uso de Bol de 150 mg por semana durante 8 semanas e já está sem usar nada há 3 meses. Porém, recomendei que ela fizesse alguns exames e a testo dela bateu 380. Você acha possível a Bol de aumentar muito assim a testo e ainda mantê-la alta, mesmo depois de 3 meses sem uso? Ou poderia ser outra substância dentro do vidro?
Bom, cara, assim, a boldenona, ela tem uma meia-vida elevada, né? Um tempo de meia-vida razoável. A gente precisava estar analisando a farmacocinética de eliminação da boldenona, né? O tempo de meia-vida de eliminação. Leve em conta também que a via de administração faz diferença, então geralmente vias de administração na forma de depósito intramuscular, elas aumentam o tempo de absorção e o tempo de eliminação. Então isso já faria um pouco de diferença. Mas 3 meses não tenho como te garantir o porquê disso. Até porque a dose que ela usou, uma dose razoável. Tá bom? Fernando Henrique. Uma dúvida que me surgiu agora. A questão de aplicações locais de testosterona, por exemplo, no quadríceps ou no glúteo, pelo fato dessas regiões terem uma capacidade maior de receptores estrogênicos, aplicações locais nessas regiões poderiam ter a capacidade de se converter mais facilmente em estrogênio? Ou é muito neurótico pensar isso? É muito neurótico pensar nisso. Gustavo Amaral. Adam, todo ciclo tende a aumentar o colesterol total. Qual é o máximo aceitável? Existem casos em que é necessário usar algum medicamento para abaixar esse colesterol, tipo uma rosuvastatina? Digo isso intraciclo. Olha, Gustavo, assim, no fim das contas, acho que todo esteroide anabólico androgênico vai ter um impacto no colesterol, certo? Qual é o máximo aceitável? Puta, cara, é difícil você pensar nisso. Eu gostaria que você fizesse aquela relação HDL colesterol total, tá bom? Existem casos em que é necessário usar algum medicamento? Existem. Por exemplo, eu e alguns colegas já discutimos alguns casos no qual o HDL do cidadão ele chegou a um dígito, certo? Então a pessoa chega pra gente com um HDL 5, 6. É preocupante, certo? Sendo assim, nesses momentos a gente acha interessante sim fazer o uso de uma estatina, certo? Apesar da estatina estar contribuindo para uns 20%, né, no controle do colesterol. Os fibratos também podem ser uma farmacoterapia de suporte associada à estatina. Que mais que a gente pode pensar? A gente poderia pensar também na questão das vitaminas, né? B3 está auxiliando nesse processo. Mas mudanças alimentares, o controle, até mesmo um cruise forçado, podem ser a política. Lucas Farias. Falada. Então, cara, queria a sua opinião. Não me recordo se essa pergunta foi feita. Queria saber sobre a mistura de carboidratos e gorduras. 100 gramas de carbo, 150 de proteína e 100 gramas de abacate. Tem algum problema com essa refeição? Não. Vejo algumas pessoas isolando carboidratos de gorduras. CBL. É uma estratégia. Teria alguma vantagem a mais? Teria. Estuda. Ou seria mais uma forma de assar o bolo? Que bolo? Teria uma porcentagem de carbo-gordura em uma refeição? Pô, Lucas, perguntinha batida já, velho. Desnecessário, cara. Totalmente. CBL é uma estratégia, não uma regra, tá? Leve isso em conta, por isso que eu falei. Deu mais uma estudada. Segundo, 100 gramas de carbo, 150 de proteína e 100 gramas de abacate. Vamos acertar essa história? 100 gramas de carbo, o que é 100 gramas de carbo para você? Porque do jeito que você me colocou aqui, você não está pensando em 100 gramas de carbo, você está pensando em 100 gramas de arroz, por exemplo. 150 gramas de frango, tá? 100 gramas de arroz vai ter 28 gramas de carbo. 150 gramas de frango deve ter o quê? Sei lá, uns 40 de proteína. E 100 gramas de abacate tem quanto? Sei lá, deve ter uns 30 gramas de gordura, 40. Né? Se pá, tá um pouco mais. Então, primeira coisa, pensa nisso aí. Quanto que você está misturando aí? Se for 100 gramas de carbo, o que é 100 gramas de carbo, cara? É quase... É 150 gramas de sucrilhos, cara, praticamente. Bom? Fernando Costa. Falada. HIIT é aconselhável para quem já teve problema com arritmia e palpitação cardíaca? Recentemente realizei um teste ergométrico e não deu nada. Completei todo o teste tranquilamente, mas estou meio neurado em voltar pesado no aeróbico. O que você acha? Olha, cara, se você fez seus testes, você fez o teste ergométrico
Eu sugiro que você faça um Holter 24 horas para poder verificar se você tem alguma alteração ao longo de um ciclo diário. E caso não tenha nada, comece com seus hits novamente, só que periodize o seu treino hit, beleza? Nunca comece com, hit de 1 minuto direto sem parar, certo? Vai fazendo de forma periodizada. Comece com um hit 20 por 40, 10 por 50. Às vezes é necessário você começar leve para poder aumentar isso depois, tá bom? Jonatas. Bom dia, Adam. Aliás, boa noite. Gostaria de saber se é possível, por que os bodybuilders da velha guarda não tinham casos de ginecomastia? Sendo que Tamox apareceu só nos anos 80. Existia algum cuidado que eles tomavam, mesmo usando drogas como Debol e Deca? Olha, cara, estou enganado. O Dudu gosta de discutir bastante essa questão da história do bodybuilding, certo? Eu não curto muito, não. Mas uma coisa que a gente sabe é que... Vamos lá, a gente tem o que por bodybuilding de velha guarda? A gente tem os exemplos aí que aparecem no Pumping Iron, né? Essas coisas. Mas, pô, imagina quantos caras não devem ter se fudido, né? No meio de alguns que não tiveram colaterais. Isso é princípio de individualidade, certo? Outra, como não tivemos casos, a gente sabe que o Franco Columbo se aposentou na década de 80, por quê? Porque começou a aparecer umas tetas horrorosas nele. E isso veio com abuso. Então aí já vem uma outra história. Será que os caras na velha guarda abusavam tanto assim? E velha guarda eu digo 60, 70, entendeu? Guilherme. Adam, sempre tive uma dúvida em relação à quantidade de proteína por quilo corporal. Deve ser calculadas as proteínas quilo corporal somente as de origem animal, deixando as proteínas vegetais apenas como saldo calórico diário, ou ambas juntas tem que dar a quantia necessária de proteína por quilo? Ambas juntas, né, cara? Aí você está entrando numa outra questão, que seria o valor biológico, certo? E o perfil de aminograma, tá bom? Algumas proteínas de origem vegetal, elas têm um aminograma bem ruim, certo? Outras nem tanto. E o que você tem que tirar dessa questão? A questão dos aminoácidos essenciais e não essenciais, tá bom? Então, por exemplo, eu particularmente acho proteína de soja uma proteína de baixa qualidade, porém ela tem ali alguns níveis de aminoácidos essenciais que são interessantes, tá bom? Ervilha também, mesma coisa. Boa noite, Adam. Pergunta o João Barcelos. Toda vez que eu treino bíceps com alta intensidade, com bisets, drop, isometria, blá blá blá, eu percebo um grande pump e também muitas bolinhas vermelhas na região. O que poderia ser isso e se há algum problema? Cara, essas bolinhas podem ser microedemas, certo? Que surgem pelo extravasamento de sangue ali pelo endotélio. Leve em conta que durante o exercício físico você tem um kaatsu natural, certo? Ou seja, a própria fibra muscular ela comprime o vaso sanguíneo levando a uma hipóxia, beleza? Esse caso de hipóxia, essa situação de hipóxia, você pode ter uma morte ali de um tecido, né, com extravasamento do sangue que está ali represado, ou seja, não está chegando sangue novo, ou ainda após o término do exercício, com o retorno do sangue para aquela região, ou seja, devido ao relaxamento muscular, o aumento da pressão local pode levar a isso, esse extravasamento, beleza? Não é preocupante, né, pelo menos na minha visão. Mas se isso se tornar uma recorrência, sugiro que você converse com o seu médico. Jaqueline. Opa, segunda menina que pergunta coisas pra mim. Oi, Adam, gostaria de saber qual a sua opinião sobre hemogenia em um ciclo de bulk feminina. É interessante, tem que saber utilizar. A maior parte dos ganhos seriam descartáveis por conta da retenção? De jeito nenhum. O que acha de turinabol também para o bulk? Também acho o turinabol um fármaco interessante para ciclos femininos. É que essas minhas opiniões elas acabam sendo um pouco refutadas, né, pelos teóricos, vamos dizer assim. O que é que acontece? Eu acho bobeira o cara falar que turinabol não pode ser utilizado, a hemogenin não pode ser utilizado, e para algumas mulheres está sendo utilizado aí hoje propionato, enantato, trembolona, beleza? Então, assim, turina, que é o cloro, blá, 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 nonol, alguma coisa assim, eu não vou lembrar o nome dessa porra de cabeça,
tem na minha palestra, quem quiser que assista. Se eu não estou enganado, é um derivado de texto, beleza? Tem muito semelhante ao Diana. Tem uma modificação, se eu não estou enganado, ele tem um cloro no carbono 9, não me lembro, o que vai estar dificultando o seu metabolismo, ou seja, aumentando também a meia-vida dele no organismo, e tornando ele um fármaco potente, certo? Para ciclos de bulk, para uma menina, acho interessante? Acho interessante. A questão é verificar qual o grau de virilização que o turinabol poderia trazer, tá bom? Karine. Terceira. Adam, ciclo de Bold passando de 12 semanas com dosagens beirando 200 mg. O que você diria sobre? Acho interessante. Existe possibilidade de colaterais como virilizar? Existe, certo? O que a gente faz? A gente trabalha com margens, beleza? Então, por exemplo, dosagens beirando 200 mg por semana é muito? Eu não acho muito. Minha opinião. Existem treinadores que usam menos, existem treinadores que usam mais. Vai muito da questão de como cada menina vai responder ao fármaco. Então a gente tem aí algumas meninas que virilizam com 100 mg por semana, são muito responsivas, e outras que utilizam 700 por semana, né, sem qualquer grau de virilização. Ao contrário, elas tiram o máximo do potencial anabólico, certo? Thales. Adam, quais estratégias podem ser usadas em uma pessoa que não tem genética boa para bíceps e nem tríceps? Não sei, o que você considera uma genética boa para bíceps e tríceps? Eu particularmente acho meus braços horríveis, cara. O desenho deles, até a falta às vezes de proporção entre eles, o tronco. Estratégias que a gente usa, né? Eu gosto de variar o treinamento, né? Tanto para mim quanto para os alunos. Existem pessoas que fazem CO, na tentativa de corrigir principalmente a questão do volume, ok? Bruno, Adam, existe diferença entre um refeed com pizza e recarga limpa em caso de pré-contest? Vejo vários atletas lixando pesado nas recargas em pré-contest e queria entender. Tem que estudar para entender, tá bom? Não vou ser chato contigo, mas tem que dar uma estudada nisso. Tem toda a questão do metabolismo endócrino envolvendo leptina e grelina, certo? E neuropeptídeo Y, que tem tudo a ver com a questão do tipo de recarga que você faz, tá bom? Então, tem diferença entre um refeed com lixo e um refeed com recarga limpa? Tem. Quando é para poder lixar, é para lixar. Caio. Adam, qual a sua opinião sobre cruise com aplicação subcutânea? Pode falar um pouco mais sobre essa técnica? Obrigado, parabéns, Babel. Caio, o seguinte, cara, então, aplicação subcutânea, ela pode ser utilizada como via de administração? Pode, sem problema nenhum. Qual que é o grande problema de aplicações subcutâneas, né, quando a gente fala de esteroides? O medicamento não foi desenvolvido para este tipo de via de administração. Isso é uma questão farmacotécnica, beleza? Por que eu te digo isso? Porque alguns dos adjuvantes do medicamento, vou tirar por exemplo aí um Pharmagrade, vou tirar Deposteron, certo? Alguns dos adjuvantes, aí a gente tem lá o álcool benzílico, o benzoato, a gente tem o veículo, a gente tem o Nipagin, certo? A gente pode ter o Nipazol, que são todos antimicrobianos, que podem reagir de forma negativa com o tecido no qual estão sendo administrados, certo? Por que eu digo isso? Esse medicamento ele foi desenvolvido junto com todos esses adjuvantes para ser administrado via intramuscular, formando depósito intramuscular. Isso devido ao quê? A forma de absorção que o medicamento vai ter que ter. Quando você faz essa aplicação subcutânea, o depósito não é bem formado. Pode levar à formação de tecido necrosante? Pode. Bem, pela não acepção do tecido por esses adjuvantes. E aí? E quando você usa um underground aí, que você não sabe se o cara colocou óleo de motor naquela merda? Fica a dica pra vocês, cara. Vocês não sabem o que vocês estão injetando. Tá bom?
Matheus. Gostaria de saber sua opinião sobre o uso de probióticos na dieta. Faz bem. Fiz uma pergunta em torno de uso num grupo, tá? Eu não vou ficar citando outros treinadores, ou a não ser que sejam meus amigos e eu cite, ou grupos, certo? Fiz uma pergunta em torno do uso em um grupo e gostei muito das respostas, gostaria de me aprofundar mais. Tem alguma sugestão de uso, cepas a serem utilizadas, horários? Olha, Matheus, assim, existem aí hoje algumas cepas, né, que são ditas cepas de alta tecnologia, que podem estar auxiliando sim na melhora da absorção do nutriente e melhorando de forma geral até a sua questão imunológica, tá bom? Horários a serem utilizados, eu não tenho esse conhecimento, tá? Nunca me aprofundei nisso. Cepas utilizadas, basicamente são todas cepas de lactobacilos, né? Que é o tipo de micro-organismo que a gente pode trabalhar bem com transformação genética, tá bom? Sugestão de uso, já vi protocolos de gente utilizando aí 1 a 2 vezes por dia. Firmeza? Emerson. Adam, compensa iniciar uma preparação mesmo sem ter atingido o volume adequado no off? O atleta corre o risco de ficar muito pequeno por consequência da preparação forçada? Corre. Então, assim, primeira coisa, se adeque à categoria. Decida qual categoria qual você vai querer competir. Você não pode querer competir numa, sei lá, vou dar um exemplo aí. Vou dar um exemplo extremo. Competir numa sênior tendo shape de body shape. Beleza? Esse é o ponto. Se você for um clássico muito bom, leve até, você pode competir numa sênior? Pode. Porque você vai ter um grande volume, certo? Proporcional à sua altura. E isso conta muito também na sênior, não só na clássica. Ok? Matheus. O que você acha sobre a utilização de nandrolona visando recuperação de articulações? Acho válido. Neste caso, como ela age? Se você for a favor dessa prática, qual a dose semanal acha adequada? Olha, cara, como ela age? Não tem um mecanismo correto. O que a gente sabe? A gente sabe que devido à classe a qual ela pertence, ali a 19-NOR, né, progestagênica, isso poderia estar influenciando no quê? No aumento principalmente líquido sinovial, certo? E também síntese de ácido hialurônico, que pode melhorar principalmente as articulações que envolvam cápsula articular, beleza? Então a articulação glenohumeral, a articulação do joelho, beleza? Dose semanal que eu acho adequado, você pode trabalhar com a dose terapêutica mesmo, né? Dose terapêutica de TRT gira, se eu não estou enganado, acho que a 50 miligramas cada 15 dias. Você pode usar 25 miligramas por semana, tá bom? Pedro, fala meu mestre. Não sou teu mestre? Minha deficiência é em peito. Já fiz vários tipos de treino e até hoje não consegui desenvolver. Atualmente estou treinando 2 vezes utilizando cargas maiores para romper mais fibras. O que eu poderia fazer para melhorar? Não sei, cara. Às vezes você vai desenvolver isso aí só com, sei lá, anos de treinamento. Quantos anos você já tem treinando peito? Pensa nisso. Ué. Leve isso em conta também, né? Tempo de treinamento. Às vezes você não é tão responsivo a isso. Você vai desenvolver isso aí, sei lá, com 10 anos de treino. Hugo. Oi, Adam. Oi. Alimentos como feijão e brócolis que contêm fibras podem atrapalhar no pós-treino? Cara, até certo ponto, sim. Até certo ponto. O que eu digo até certo ponto? Quantidades excessivas, beleza? Algumas dessas fibras, né, por exemplo, beta-glucanas, se eu não estou enganado, elas têm uma ação de arraste, por exemplo, sobre gorduras, tá bom? Não estou falando do pós-treino exatamente, mas estou te dando um exemplo básico. Fibras do brócolis, fibras do feijão podem ter um problema em absorção de alguns nutrientes no pós-treino? Eu acredito que no pós-treino não, certo? Agora, quantidades excessivas em outras refeições, seria interessante você estar analisando as interações, tá bom? Rodrigo. Adam, é aplicável IF em diabéticos? É. Se sim, ele tem alguma alteração na sua essência ou é exatamente igual a dos vulgo normais?
Cara, ele é igual ao dos vulgo normais, só que assim, você tem que levar em conta o diabetes, certo? Então o que é o IF? O IF é você permanecer um período em jejum e um período alimentado. Ponto. O que um diabético pode e não pode comer? Tem que analisar a patologia. João, Adam, saladas realmente são livres para comer à vontade na dieta? São. Vejo muitos aí calculando e pesando saladas e vegetais na refeição. Isso é realmente necessário? Analise o que eu respondi na última pergunta. Eu mesmo como muita salada todos os dias, bacias normalmente nas duas refeições principais. Tem algum malefício ou benefício exagerar na quantidade de fibras? Então, aí vem a questão, né? A questão da absorção, a questão da digestão, beleza? É, é ideal que você utilize fibras em grandes quantidades? É ideal. Principalmente na questão da saúde do seu trato gastrointestinal, né? Principalmente ali do intestino grosso e a saúde das suas bactérias, beleza? Então, recomendo que você coma salada, sim. Só que eu sou muito da opinião de que exageros não são bons em momento algum, tá bom? O, por que eu falo isso? Como eu disse lá, você pode ter essa questão do arraste, pode ter a questão da perda nutricional, ok? Ale. Adam, difícil de encontrar conteúdo sobre alongamento para bodybuilders na internet. O que você pensa sobre alongamento para bodybuilders? Vi, por exemplo, uma foto do Jay Cutler essa semana em mais uma sessão de alongamento. Pergunto isso porque cada vez mais sinto falta de mobilidade. Cara, se alongue. É necessário. Bom. Ai, droga. Por que eu digo isso? Porque realmente você vai perceber que alguns movimentos se tornam dificultosos para o bodybuilder devido ao seu volume, e isso pode dificultar inclusive na questão do treinamento, certo? Você pode ter aí problemas com estiramento, você pode ter problemas aí com encurtamento de alguns conjuntos musculares, que pode ter um problema estético, certo? Para o bodybuilder profissional. Falada, pratico dieta cetogênica com carb ups no sábado e domingo. Em um exame de rotina, vi colesterol total 320. Como não tem histórico de colesterol alto na família, o médico disse que pode ser overtraining, estresse, uso de cafeína. Cetogênica pode aumentar o colesterol? Ele manda tomar 20 gramas de rosuvastatina por dia durante 3 meses. Acho que vale a pena tomar, ou melhor, alterar a dieta. Altera a dieta, beleza? Quem procurar, vocês vão ver que as estatinas têm alguns efeitos colaterais que são chatos, né? Lógico que para a população em geral, o uso de estatinas é até mais interessante, né? Por quê? Porque não sejamos hipócritas. Você não vai virar para a grande população e falar, você não vai comer mais do jeito que você come. Ele vai falar para você tomar no cu, tá bom? Para a população em geral, às vezes é mais interessante você passar um medicamento, certo? Cujo benefício supera esses colaterais esperados, tá bom? É foda, é foda. Não tô, como eu disse, eu não estou sendo hipócrita aqui, né? Seria interessante que todo mundo comesse bem? Seria interessante que todo mundo comesse bem. Vai falar para as pessoas mudarem os hábitos alimentares. Vai falar para uma senhora que come merda o dia inteiro que ela não vai poder mais comer mais. É complicado isso, brother. Não é simples trabalhar com as pessoas, não. Ainda mais na área de saúde. Eu tenho uma tia aí diabética que vai morrer, cara. Não tem dúvida disso. Pergunta se ela muda a dieta dela. Não muda porra nenhuma. Certo? O que nós, como profissionais de saúde, devemos fazer? Conscientizar. Só que cada um que vai fazer o que acha justo para si. Beleza? No seu caso, Maurício, que você é um cara esclarecido, eu sugiro que você primeiro mude a dieta, mude a abordagem, tá bom? É que nem eu disse, né, uns tempos atrás. Muita gente acha que faz cetogênica, mas não faz, está fazendo low carb high fat. Isso pode ter um impacto? Pode. Por quê? Porque daí o sacana ele não tá lá fazendo uma cetogênica bonitinha, certinha. Ele tá querendo uma desculpa para poder encher o rabo de bacon e linguiça. Encher o rabo de linguiça? Mas você entendeu qual que é a piada? Tenso. Pedro Henrique, Adam, você pode falar sobre o overtraining? Existem profissionais que podem falar melhor disso do que eu, tá bom, gente? Overtraining, eu sugiro que as pessoas analisem um pouco o seu dia a dia, o seu estresse diário, para verificar se realmente os sintomas que ela sente de cansaço, estresse, falta de will power, vamos dizer assim, né? Não ter vontade de fazer algumas coisas, são sintomas necessariamente por conta do treino, estresse
músculo-esquelético ou do dia a dia. Bruno. Oi, Ada. Parabéns pelo trabalho. A minha questão é, numa pessoa que só tem um testículo, com funcionamento normal, com uso de esteroides anabolizantes, sendo mais específico só testo e urina, poderá surgir algum efeito colateral dentre os que já conhecemos? Não, cara. Primeiro, eu não sei por que você não tem o outro testículo funcional. Mas os efeitos dos esteroides no testículo funcional serão exatamente os mesmos. Tá bom? Então, assim, nada que você não possa mensurar. Rui. Adam, beleza? Um assunto que vejo poucas ou nenhuma pessoa falar é sobre a infertilidade por consequência do uso de esteroides. Qual a sua opinião sobre esse assunto? HCG durante o ciclo ou Blast and Cruise já preveniria esse colateral? Não. O que acontece, gente? Vocês têm que entender uma coisa. Saturação de receptor, tá bom? Receptores de membrana, já falei pra vocês isso em outros bate-bolas, certo? Receptores de membrana, receptor de insulina, receptor de GH, receptor de IGF, receptor de peptídeos em geral, certo? Beleza? Peptídeos, receptores purinérgicos, receptores de catecolaminas, ou seja, receptores que têm associados a transdução do sinal via segundo mensageiro, beleza? E aí você pode ter lá uma proteína G, etc. Ou cascatas de sinalização tipo JAK-STAT e o cacete. Me vá na minha palestra. Esses receptores, quando superestimulados, eles levam um reflexo, certo? Que aí pode ser mediado por clatrina também, de englobamento, certo? De endocitose do receptor, beleza? Essa endocitose leva à destruição do receptor, reciclagem dos seus nutrientes, reciclagem das proteínas, lipídios e carboidratos que podem compor o receptor, e é uma diminuição dos receptores expostos. E aí adianta tomar o hormônio se não tem aonde ligar a porra do hormônio? Não adianta. Como que isso acontece? Duas situações. Ou você está tendo um super estímulo constante, direto, ou você não tem estímulo nenhum. Tá bom? Eu particularmente, sempre vejo o retorno das atividades da fertilidade no homem sem a necessidade do uso contínuo de HCG, certo? Gonadotrofina coriônica humana. Entretanto, existem algumas outras estratégias que a gente possa utilizar que mantenham que mantenham o eixo ligado. Existem. Se eu concordo com elas ou não vem ao caso, tá bom? E daí entra toda uma questão de ética profissional e etc, tá? E eu não tô aqui para criticar outros profissionais. Tô aqui para poder passar algum conhecimento para vocês dentro da área, ok? Então, assim, se eu acho válido, eu não acho válido, tá? Eu acho que, assim, no momento que você quiser retornar às suas atividades, retornar à tua fertilidade, aí sim você vai fazer todo um protocolo específico para isso, beleza? Se fosse assim, então a gente não ia ter nenhum fisiculturista que a gente conhece aí marcando gol, beleza? Guilherme Coelho, ó, gente, eu vou encerrar com mais duas perguntas. Infelizmente a gente teve 35, né? E não vai dar tempo de responder tudo. Tem muita pergunta. Olá, Adam. Cara, treino faz alguns anos já, dietando, periodizando os treinos, acompanho o seu trabalho faz um tempo também. Tenho pensado em começar a competir, talvez no ano que vem. O que tenho que ter em mente antes de tomar essa decisão? Cara, veja se você se adequa à categoria. Beleza? Abração. José Will. Olá, Adam. Parabéns pelo trabalho. Vamos à pergunta. Em um indivíduo natural, o uso de oembina e efedrina e cafeína é viável no cutting com dieta low carb? Já faço utilização de efedrina e cafeína. Gostaria de adicionar em oembina. Cara, assim, ó, se você tiver um volume razoável para isso, dá para fazer o protocolo com estimulantes? Dá. Veja primeiro se você necessita disso ou não, tá bom? Diego. Sabendo que os hormônios anabólicos são derivados do colesterol, teria uma quantidade ideal de colesterol a ser ingerida para cada indivíduo para melhor produção e sintetização dos hormônios? E haveria diferença em relação ao natural hormonizado? Sim, na verdade, assim,
Você precisa ter o colesterol, você precisa ter gordura no seu corpo para poder sintetizar hormônio, certo? Tanto que a gente conhece aí a tríade da mulher atleta, síndrome da mulher atleta, certo? Luca, Adam, o uso de carboidratos durante o treino cortaria os picos de GH? Seria prejudicado de alguma forma? Me sinto mais disposto se uso um carboidrato simples, um doce, durante o treino. Pergunta complicada, né, cara? Se você come um doce no meio do treino, teoricamente você deveria ter um pico de insulina no meio do treino. Insulina vai cortar o efeito do GH, não tem jeito. Mas aí eu acho que tem a ver também com o timing, né? Às vezes aquilo que você está liberando durante o treino, a insulina que você está liberando durante o treino não é suficiente para poder cortar o efeito? Não sei, é especulação. Magno, falado, quais alimentos essenciais que você acha numa dieta e quais suplementos realmente funcionam? Puta merda, cara. Alimentos essenciais, tudo. Suplementos que realmente funcionam, depende. Tem muita coisa que funciona, depende de qual o seu objetivo. O que você acha sobre frutose no contexto da dieta, bulk cutting? Cara, coma a porra das frutas. Pergunta é tensa, velho. Tipo, eu já vi muita gente falando pro cidadão não comer fruta porque vai foder a via metabólica da puta que pariu. Coma frutas. Lucas Barreto. Falado. Gostaria de saber a respeito da hepatotoxicidade 17A, tipo hemogenin. Por exemplo, o cara bebe frequentemente e resolve parar definitivamente para poder ciclar. Se ele é propenso a ter mais colaterais por conta do seu fígado já ter levado bastante carga hepatotóxica do álcool. Vai depender, cara. Faça exames, faça um ultrassom, acompanhe durante alguns meses, verifique se realmente você teve algum colateral relacionado ao uso do álcool. Anderson. Bom dia, Adam. Parabéns pelo trabalho. Qual seria a melhor hora para ciclar? Você acredita que seja ao atingir o limite natural? Como saber se já alcançou? Difícil saber, né, cara? Difícil ter paciência às vezes. Não é uma crítica, estou falando uma crítica a mim mesmo, né? Eu não sei se eu comecei a ciclar na hora certa, tá bom? É isso, gente. Tentei responder principalmente essas últimas perguntas. Gente, vamos tentar manter 30 perguntas, tá? Por exemplo, hoje a gente teve 35, 37 minutos de vídeo. Porque às vezes eu não vou fazer uma resposta muito simples para algumas, né? Às vezes eu preciso perder um tempinho a mais. Tranquilo? Bom, é isso. Obrigado. Beleza, gente? Não sei, espero que vocês aproveitem aí o restinho de feriado, né? Não tô falando pra vocês saírem pra putaria, etc. Ou se sair também, foda-se, não tô criticando ninguém. Cada um faz o que quer da vida. E lembrando, eu tenho palestra agora, né? O curso da IFBB no dia 27 de fevereiro. Continuar trabalhando nisso agora. Quem tiver interesse, manda e-mail lá pro Duda no cursos.ifbbsp@gmail.com. Aproveita. Eu acho que ainda tem algumas vagas disponíveis. Falta ainda faz ainda algumas semanas pro curso, então... Ah, sim, claro, quem tiver interesse depois também da palestra, a gente vai estar marcando um treino. Vai ter uma refeição entre todos nós. É uma boa oportunidade para a gente poder socializar. Fechou? Galerinha, muito obrigado. Aproveite o resto do feriado. Não deu cu. Certinho? E... War. Go!